Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal com mais uma aula de legislação de trânsito para você que se prepara para concurso público de Polícia Rodoviária Federal, de órgãos municipais de trânsito de todo o país, DETRANS e também guardas municipais, já que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Guarda Municipal com relação à matéria de trânsito, a fiscalização de trânsito, o DENIT, né? Concurso de DENIT também cobra a parte de legislação de trânsito, então vamos lá tratar de um tema hoje sobre cassação de documento de habilitação. Coisa nova, hein? Assunto novo. Então já coloca aí na tela. Vejam aí nossa questão que eu trouxe para agora. Vejam aí, sai da frente já. Vou vir aqui para baixo. Diz o seguinte, ó, a respeito da cassação do documento de habilitação conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, é correto afirmar. Queremos saber qual é a alternativa correta. É a letra A. Dá-se-á exclusivamente, ou seja, apenas, quando suspenso o direito de dirigir quando o infrator conduzir qualquer veículo. Somente nessa situação, sobre cassação do documento de habilitação, pessoal, nós temos que ir lá para o artigo 263. Lá tem a relação das situações onde há a previsão de cassação do documento de habilitação. E lá tem o seguinte, ó, cassação do documento de habilitação dá-se-á, primeiro, quando suspenso do direito de dirigir, conduzir qualquer veículo. Vejam que falha legislativa que tem aí. Agora, essa falha legislativa pode repercutir na sua prova, porque é no momento da prova que o candidato ele começa a questionar demais. E quando ele começa a questionar demais, ele começa a ter dúvida entre uma alternativa e outra. Ele passou todo o período de preparação lendo e não questionava. Aí na hora da prova, o candidato questiona tudo. Aí na hora da prova ele quer questionar o seguinte: quando suspenso o direito de dirigir, ele conduzir qualquer veículo. Então, vejam só, o que você pode pensar. Quer dizer, se tem uma alternativa assim, quer dizer que se eu estou suspenso e dirigir uma bicicleta, eu vou ter minha carteira cassada? Claro que não, é errado. Opa, o que está no código? O que está no código é isso aqui, ó. Quando suspenso do direito de dirigir, conduzir qualquer veículo. O código não tem conduzir veículo automotor. Mas já então está errado. Quer dizer que se eu dirigir uma bicicleta, eu com a carteira de habilitação suspensa, eu vou ter minha carteira cassada? Bem, logicamente não, né? Logicamente não. Existe a expressão automotor, só que implícita no artigo 263, mas na hora da prova, como eu apresentei essa questão para vocês aqui, ó, na questão está aqui, o infrator conduzir qualquer veículo. Conduzir qualquer veículo de acordo com o que está na lei. O erro daqui dizer que é exclusivamente. Não é apenas nessa situação, mas se não fosse esse exclusivamente, a alternativa A estaria correta. Conduzir qualquer veículo, a carteira será cassada. Certo? Claro, na prática, um condutor suspenso que dirigir uma bicicleta, dirigir um veículo de propulsão animal, de propulsão humana, de tração animal, ele não terá sua carteira cassada. Mas essa é a redação que está na lei e é a que vai ser reproduzida na prova. Além disso, reincidência no caso, no prazo de 12 meses, das seguintes infrações. Conduzir veículo com carteira nacional de habilitação para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Entregar ou permitir a direção a pessoa sem possuir habilitação ou de categoria diferente, ou estando ela vencida. E também dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância entorpecente ou que determine dependência física. Isso aí é, no caso, reincidência no período de 12 meses. Além disso, disputar corrida com espírito de emulação, promover na via competição esportiva eventos organizados, exibição e demonstração de perícia e manobra de veículo, ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Também, quando condenado, isso aqui eu vou colocar vermelhinho aqui, ó, que eu vou precisar dela, quando condenado judicialmente ou condenado por delito de trânsito e também condenado por receptação, contrabando ou descaminho, certo? Nessas situações aqui, condenado por delito de trânsito ou também condenado por receptação, contrabando ou descaminho. São decisões judiciais que irão repercutir administrativamente com a cassação do documento de habilitação. Mas, enfim,
o item aqui está errado, porque não é exclusivamente nessas situações, ok? E o condutor, nessa situação, que ele vai ter a carteira cassada. Letra B. Decorridos 2 anos da cassação da CNH, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Quer dizer que depois de dois anos, ele vai ter a carteira cassada. No caso, depois de 2 anos, ele vai poder voltar a se reabilitar com a carteira de habilitação, submetendo-se a todos os exames. É isso que fala o CONTRAN. Agora, o seguinte, vou perguntar a vocês. Existe cassação da permissão para dirigir ou não existe? Cassação da PPD. Porque fala aí no texto da lei, observem só, decorridos 2 anos, que é assim que está na lei, olha só. Decorridos 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação. O infrator poderá requerer sua reabilitação submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação na forma estabelecida pelo CONTRAN. Portanto, aqui, ó, inquestionável, está certíssimo. É o gabarito da questão, certo? Mas aí eu questiono, certo? Efeito de conhecimento. Existe a cassação da permissão para dirigir? Sendo ela cassada, o condutor vai precisar passar por 2 anos para poder se reabilitar novamente? Observem, o texto da lei fala decorridos 2 anos da cassação a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Jean, mas não existe cassação da permissão para dirigir. Bem, para elucidar essa dúvida, temos que ir lá para o artigo 256, que trata sobre as penalidades. Então, deixa eu abrir aqui o CTB. Lá para o artigo 263. Deixa eu ver se está aqui certo. 263. Vou abrir aqui. Lá para o artigo. Aqui, ó. Das penalidades. 256. 256. Tá. Óbvio. Opa. Aqui, ó. A autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas neste código. Neste código, dentro de suas competências, a circunscrição deverá aplicar as infrações as seguintes penalidades: advertência por escrito, tem visto. Penalidade, olha só, à frente. Multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação e o que mais? Cassação da permissão para dirigir. Então, cassação para permissão para dirigir existe, pessoal. Está na previsão expressa do artigo 256. Eu não posso falar que não existe. Não, jamais eu nunca vi, mas não tem previsão na resolução, não importa. O que importa é que está na lei. 256. 256. E quando ele fala no artigo 263, como nós vimos, quando ele fala no artigo 263, aqui, ó, que é 2 anos, decorridos 2 anos da cassação da CNH, o legislador, ele tratou diferente. Ele quis apenas fazer menção à Carteira Nacional de Habilitação. Portanto, fica o seguinte, são 2 anos, são 2 anos para se reabilitar se for cassação da CNH. E se for cassação da permissão para dirigir? Vai ser de quanto tempo? Imediatamente. Eventualmente, sendo cassada a permissão para dirigir, não há prazo para que o condutor possa reiniciar o processo. Isso parte do princípio de legalidade lá do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que não é vedado, é liberado, é permitido. Portanto, aqui está estabelecendo a condição que é somente depois de 2 anos da cassação de quê? Da Carteira Nacional de Habilitação. Neste caso, sendo cassada a permissão para dirigir, não há prazo. E como não há prazo, o condutor pode dar início à reabilitação a qualquer. Preste atenção nisso. Já a questão de prova. Decorridos 2 anos da cassação da permissão para dirigir, o infrator poderá requerer sua reabilitação. A questão é o quê? Errada. Incontestavelmente. Já não caberia analogia aí, não? Não. Não é caso de analogia, porque seria analogia em mala parte, ou seja, seria uma analogia para prejudicar o condutor. E não pode haver uma analogia para prejudicar o condutor, o infrator ou o réu em um eventual processo de natureza criminal. Portanto, aí são 2 anos para a CNH, PPD, não há prazo e existe sim cassação da permissão.
Beleza? Voltando aqui, ó. Sobe. Condenação judicial por delito de trânsito não é causa suficiente para a cassação da habilitação. Vimos aqui, pessoal, ó. E aqui, ó, deixei até vermelho. Quando condenado por delito de trânsito. É suficiente para cassar? Sim. É sim. Suficiente para cassar. Só que está dando muito problema. Essa cassação prevista no artigo 263, por condenação judicial. Porque é o seguinte, o artigo 160 do Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma previsão, pessoal, o 160, que diz o seguinte, olha só, 160. Condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames, fala apenas de novos exames, para que possa voltar a dirigir. Não fala quais são esses exames. De acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Que normas são essas? Tem uma resolução, que é a resolução 300 do CONTRAN, ainda em vigor, resolução 300, apesar de estarmos já na resolução 900, essa resolução 300 está em vigor e regulamentou isso aí, independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada na sentença. Ou seja, independentemente da prescrição da sentença condenatória, no caso absolutória, se ocorreu a prescrição no procedimento criminal, se ele foi condenado por delito de trânsito, se houve uma condenação, caso tiver havido alguma prescrição executória, neste caso, a pena de cassação da carteira, a carteira deverá ser cassada, condenado por delito de trânsito, e a resolução 300, ela disciplina, dizendo que o condutor tem que reiniciar todo o processo de habilitação, fazer exame de aptidão física e mental, fazer prova escrita de legislação, tem que se submeter aos exames, praticamente aquela carteira, e, no caso, fazer o exame de prática de direção veicular com relação ao veículo da carteira para qual era habilitado. Se eu era habilitado na categoria C, eu vou fazer o exame de aptidão físico-mental, fazer prova escrita, primeiros socorros, etc. Fazer todos os exames, fazer a prática para o carro da carteira C. Se eu era da D, vou fazer a prática da carteira D, para poder me reabilitar. Só que isso está dando muito problema. Esse artigo 60 aqui, a doutrina está alegando que é o seguinte, ó, que diz aí, primeiro, não diz que vai ser todos os exames. E o CONTRAN está mandando fazer todos os exames. Estou dizendo apenas que devem ser feitos novos exames, para que possa voltar a dirigir de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Novos exames, não deveriam ser aqueles exames da carteira de habilitação, deveriam ser exames complementares. Um outro detalhe, tem no artigo 268, aí que vocês podem ver, ó, que o infrator será submetido a custo de reciclagem na forma estabelecida pelo CONTRAN, quando condenado, aliás, quando suspenso do direito de dirigir, quando se envolver em sinistro grave para a qual haja contribuído, independentemente do processo judicial, e também aqui, ó, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Poxa, existe uma grande diferença entre curso de reciclagem e também iniciar todo o processo de habilitação. Fazendo aí que se ele for condenado por delito de trânsito, é só fazer o curso de reciclagem, que hoje tem até online. Já no artigo do 160, diz que quando ele for condenado judicialmente tem que ser submetido a novos exames, e no caso 263, de cassação, documento de habilitação, diz que ele vai reiniciar todo o processo, tem que reiniciar tudo. Ninguém sabe, na verdade, o que o legislador pretendeu quando o condutor for condenado por delito de trânsito. Se ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação, todo ele, com a cassação do documento de habilitação, ou se ele vai ter que fazer apenas o curso de reciclagem. Bem, quando os magistrados estão recebendo essas petições, os advogados, uma peça fundamentada, ela alega, olha, o CONTRAN está criando penalidades, inclusive, se o Supremo Tribunal Federal impediu. Está criando novas penas, porque quando o réu é condenado por delito de trânsito, o juiz, geralmente, para dizer sempre, ele aplica a penalidade também de suspensão, aquela suspensão judicial. Então, e essa suspensão judicial, vocês sabem, ela só começa a ser cumprida a partir do momento que o réu ele se liberta da prisão, ele tem algum alvará. No caso alvará, ou mesmo entrando em condicional, ou entrando em regime semiaberto, é que começa a cumprir a pena de suspensão. Então, neste caso, como acontece? Ele é condenado por delito de trânsito, digamos que passe 2 anos na cadeia cumprindo pena, depois que sai do cumprimento da pena, vai começar a suspensão do direito de dirigir judicial. E depois dessa pena judicial, o CONTRAN diz, não, como você foi condenado judicialmente por delito de trânsito, você vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Os advogados estão entendendo o seguinte, olha, na verdade, essa suspensão judicial
está repercutindo que o CONTRAN está aplicando uma pena mais grave do que o próprio juiz. Se o juiz aplicou uma pena de suspensão, a suspensão é, depois de um tempo, eu volto a poder dirigir veículo automotor. O CONTRAN está dizendo, não, ele vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Ora, para que serviria, então, a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada pelo juiz? Se o CONTRAN está dizendo que, no caso, vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Bem, para efeito de questão de prova, vocês precisam saber. Se cair lá com uma das situações e há previsão de curso de reciclagem condenar judicialmente por delito de trânsito, verdadeiro. Se cai lá cassação, condenado por delito de trânsito, é caso de cassação da habilitação, verdadeiro. O condenado judicialmente por delito de trânsito tem que realizar novos exames para que possa voltar a dirigir, verdadeiro. E pronto, a banca não vai entrar nessa confusão. Ela só vai cobrar de acordo com o que está previsto no código. E é importante, para que na hora da prova você não se confunda, não crie noia na hora da prova. Não, condenar judicialmente é caso de cassação. Ou ao contrário, não, condenar judicialmente é caso de curso de reciclagem, para não criar essa confusão. Fixa na mente, ó. Fixa na mente. Cassação da carteira de habilitação tem condenação judicial? Tem. É caso de cassação. Tem como curso de reciclagem? Tem. Verdadeira para ambas as situações. E 160. O condenado por delito de trânsito tem que realizar novos exames de acordo com o CONTRAN para que possa voltar a dirigir? Sim. Bem, agora, em relação à parte judicial, no meu ver, olha, uma coisa é a suspensão judicial. Tanto é que não é nem suspensão, é suspensão ou proibição de se obter a carteira de habilitação. Portanto, mesmo quem não tem, vai ter que cumpri-la. Uma coisa é a penalidade administrativa, e elas são independentes. Então, se o juiz aplica a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou proibição de se obter a carteira, aquele prazo tem que ser cumprido. Após esse prazo, aí já é uma questão administrativa. E no plano administrativo é, se alguém foi condenado por delito de trânsito, tem que reiniciar todo o processo de habilitação. Bem, esse é meu modo de ver em relação ao entendimento jurídico da coisa. Mas na hora da prova, vocês precisam saber reciclagem, condenado. Cassação, condenado também. Tudo verdadeiro e acabou. Certo? Então, voltando aqui para a questão, ó, tem mais alguma alternativa? Tem a última. Que está errada no caso, né? A certa é a letra B e a letra D, dirigir sob a influência de álcool, infração gravíssima com penalidade de multa e cassação. Nada disso. Dirigir sob a influência de álcool, acho que eu coloquei aqui o artigo 65, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância, infração gravíssima, multa, 10 vezes suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Vai ser cassação se ele for reincidente dessa infração no período de 12 meses, certo? Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo e aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de meses. Fechamos aqui, pessoal, mais uma questão importantíssima de legislação de trânsito. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal, veja os nossos materiais. É um livro excepcional de 400 questões comentadas, outro para quem vai fazer Polícia Rodoviária Federal nesse nível, aqui é nesse nível altíssimo, para você passar na Polícia Rodoviária Federal e não ficar pelo caminho. Aqui é comigo. Grande abraço a todos, até a próxima, até mais.